Pensando um pouco no tema do seminário, eu fiz uma seleção de trabalhos que eu acho que eles acontecem em territórios no espaço público que são dedicados para o tempo livre nas cidades. E, bom, quero começar com um projeto que fiz no 2007 para o encontro de Medellín, na Colômbia, e que foi uma intervenção diretamente ao escritório do museu. E, bom, vamos começar primeiro com o final, que foi a proposta, se chama Subtração, Adição, e basicamente o que fiz foi criar um bar, utilizando uma parte do escritório do prédio. O tema principal do encontro lá em Medellín era a hospitalidade. E, bom, uma coisa que para mim foi muito interessante quando eu estive lá no centro de Medellín foi que a coexistência entre um espaço bastante complexo, que é o centro, onde você encontra a prostituição, são mais ou menos, tem bastante semelhanças com o centro da cidade de São Paulo. Essa área especificamente tinha muita prostituição e muito uso do crack. Uma pequena cracolândia que está do lado do centro da cidade e justo do lado do museu. E era muito interessante que o museu havia aberto uma outra porta para fechar a porta original do museu, que dava para uma praça, que era onde estavam mais forte a prostituição e o uso de crack. Ali, bom, o trabalho se concentrou em a ideia de reabrir aquela porta, pegar um pedaço daquele espaço interno do museu e integrar ele para a realidade externa do local. Bom, o tema principal do encontro era a hospitalidade, e aí, bom, foi um pouco realmente levar esse tema ao limite, tirando uma parte do escritório dos curadores do projeto, fechando ele para o interior do museu, criando uma parede e aí entregando esse espaço para a vida comum que acontece do lado de fora do museu. O bar foi aberto durante 2 meses e foi administrado por uma associação de prostitutas que já existia no local e que estava em contato com o museu. E, bom, foi uma intervenção bastante ambiciosa e atrevida, mas no final deu certo. E, bom, foi muito interessante o exercício de como utilizar aquele espaço que eu estava tirando do prédio do museu para integrá-lo na vida cotidiana que estava acontecendo na parte de fora. Bom, aqui vocês podem ver o dia da abertura, que foi muito interessante, porque quando abriu o bar, que as meninas falaram, colocaram o nome de Bar Las Divas, a maioria do público que chegou era público local, ainda não chegava o pessoal da exposição, então foi muito interessante como o trabalho no final conseguiu atingir ficar muito próximo da realidade local e, bom, funcionar durante 2 meses. Algumas ideias que eu fui encontrando um pouco nas favelas lá de Medellín, como fui propondo, porque todo o projeto estava ligado também em uma construção simples. Essa é uma planta que acho que dá para entender um pouco a planta do prédio. Esse espaço onde está o círculo era o escritório, que antigamente era a entrada principal. Então, o escritório de curadoria sofreu essa intervenção. Eu criei esse muro e isso permitiu que o espaço fosse aberto e integrado à vida externa do local. Então, um pouco também o importante é que eu não inventei a coisa de colocar um bar ali. Lá está lotado de bares. E os bares não são só para ir
para estar lá e beber e procurar uma prostituta. Eu fiquei reparando que eram lugares onde realmente acontecia a vida pública daquela região da cidade. Muitas pessoas iam lá para comprar coisas e depois paravam aí para beber alguma cerveja e continuar a jornada de volta para casa. No final, o trabalho dialogou muito com essa realidade e foi muito interessante também ver como a instituição ela se tive que flexibilizar para aceitar esse tipo de intervenção dentro do seu próprio espaço. Aqui tem mais um vídeo sobre um pouco o processo de construção. A câmera, e bom, aí durante o processo que foi a utilização do espaço do escritório e como de pronto foi invadido pela obra, perdendo grande parte. Houve uma reação muito interessante dentro do escritório, das próprias pessoas que trabalhavam lá, dos curadores, em que eles se sentiram realmente invadidos e perturbados pela obra, porque realmente atinge um ponto que normalmente eles não hubieran considerado para a exposição, porque normalmente a exposição acontece nas áreas da galeria e não no escritório deles, né? Bom, foi também muito interessante que durante os 2 meses que o bar ficou aberto, surgiram um monte de histórias. O bar cobrou uma vida própria e foi muito interessante que como se criou quase um diário de muitas situações insólitas que aconteceram durante o tempo que o bar funcionou. E, bom, tudo isso está documentado e no final, talvez falando um pouco do tema do seminário, eu acho que todo o trabalho se baseou nisso, em uma pesquisa, em um local específico sobre os espaços que são utilizados para o lazer, para o tempo livre, em uma situação também muito complexa e particular que existia nesse local, e como eu utilizei essas ferramentas que já estavam lá para ativar uma questão espacial e social. Bom, vou pular para outro trabalho. Eu acho que seguindo um pouco a linha dessa interação com o público num espaço aberto, eu quero mostrar esse vídeo que foi uma das reações mais interessantes que gerou um trabalho que fiz aqui no 2010, que se titulou Errante. Foi uma intervenção de grande escala no centro da cidade de São Paulo, justo sobre o rio Tamanduateí, no qual eu coloquei 9 árvores de entre 8 a 10 metros de altura suspensos sobre o rio. Bom, é uma região que é conhecida como o Parque Dom Pedro, que de parque já não tem mais nada, e que, bom, tem toda uma série de peculiaridades que talvez não estão muito distantes do local onde trabalhei em Medellín. Mas aqui o interessante é como um grupo de poetas chamado os Poetas do Tietê, e bom, foi uma das reações mais interessantes, talvez as mais fortes que eu recebi sobre o trabalho, porque eu não conhecia eles. Eles enviaram esse vídeo a meu e-mail para eu escutar o que eles haviam feito, e bom, foi uma das melhores surpresas que gerou o projeto. Já está aqui no ar, nas cabeças. Bom, se quiserem ver mais, está no meu site, que ele continua, mas para não ficar só nesse ponto, poder mostrar mais coisas, para aí. Bom, daí vou pular para um outro trabalho que fiz aqui para a Bienal de São Paulo em 2006, que aconteceu em São Vicente. Foi uma ação que envolveu bem simples. Justo lá na praia de São Vicente tem um pontinho aí que se chama Recanto das Crianças. A gente levou lá
300 boias com câmeras pneu. E junto com as crianças que estavam lá aquele dia, que não era o melhor, não era um dia ensolarado, a gente ficou enchendo as câmeras e depois a gente começou a dar umas pequenas instruções para quem estava lá na praia, de só tinham que amarrar as boias entre elas e ajudar a gente a criar uma estrutura flutuante. Mais uma vez, um espaço que eu acho que é quase um dos símbolos sobre o tempo livre, o lazer, né? É a praia, uma praia urbana. E também utilizando um elemento que é muito comum para se desfrutar, para brincar na praia, que são as boias. E como a partir delas, e com um exercício muito simples de colaboração, se cria uma estrutura flutuante orgânica que gerou um dia bastante lindo sobre essa praia e com a participação das crianças, né? Um pouco para continuar na linha das praias, esse trabalho foi feito em 2011, em uma praia urbana, mas totalmente diferente, porque é na Nova Zelândia. É um trabalho que tem uma posição política muito forte, que só dá para entender quando se explica e quando se entende a realidade específica que acontece para esse local na Nova Zelândia. Essa praia é uma praia como qualquer outra lá, mas atualmente existe uma briga muito forte entre o governo neozelandês e os Maori, que são os nativos de lá. E eles estão tentando recuperar territórios que antes da chegada dos britânicos eram deles. E, um símbolo que para nós é a bandeira branca, é um símbolo internacional que tem muito peso e tem muitas diferentes conotações. Para lá, especificamente, as bandeiras brancas foram utilizadas para marcar o território que os britânicos iam tirando dos Maoris. A ação que propôs naquele dia foi levar 500 bandeiras brancas naquela praia, que atualmente se encontra em essa briga, porque os Maoris querem que essa praia vire de novo um território deles. E aí a gente convidou pessoas diretamente da cidade e também as pessoas que estavam aquele dia na praia para nos ajudar a plantar as 500 bandeiras. Mais uma vez, utilizando, entre aspas, o tempo livre, um espaço que normalmente se entende como um lugar para ser usado durante o tempo livre, e uma ação um pouco de colaboração, mas que também vira uma brincadeira e uma coisa interessante, um momento de desfrutar um local muito específico, e a partir disso criar um trabalho que gera um simbolismo muito específico para essa comunidade. E no vídeo não vai aparecer, mas quase ao final do dia, um pouco antes de tirar as bandeiras, porque o governo só deu permissão por 5 horas para deixar a instalação, alguém desconhecido chegou e no meio das bandeiras brancas colocou a bandeira Maori. Infelizmente eu estava filmando
perto de ali, mas não tão perto. Quando eu cheguei já no local, o cara havia ido embora e só havia ficado a bandeira, mas isso não está documentado no vídeo. Mas tem fotografias em meu site onde vocês podem ver a bandeira maori no meio das bandeiras brancas. Que no final, muitas vezes, esse tipo de trabalhos, quando estou desenvolvendo ele com os curadores, com a equipe de produção, obviamente a gente fala muito sobre os conceitos que estão detrás da obra, mas no final isso fica muito entre a gente. A gente não sabe como vai reagir o público ao trabalho. Então, aquele gesto dessa pessoa que chegou e colocou a bandeira maori no meio das brancas, no final foi uma resposta totalmente espontânea que o público que estava lá fez e que no final bom, foi uma resposta direta ao que a gente estava tentando provocar com a instalação. Bom, é interessante também pensar muito já em uma parte mais técnica, mas que no final terminou fazendo também parte do conceito do trabalho, que foi a negociação com o governo para poder utilizar a praia. Foram mais de 3 meses de negociações. O governo não queria dar a permissão de jeito nenhum. Eles falavam que era um trabalho que colocava em risco as pessoas que visitam a praia. Eu acho que, pelo menos, não é um tema que eu esteja procurando atingir com meus trabalhos, ou pelo menos ultimamente, mas que é uma constante quando você quer trabalhar em um espaço público, em espaços que normalmente seriam considerados para passar o tempo livre. São espaços que ficam super fechados para qualquer tipo de ação que você queira fazer como usuário do espaço público. No momento que você pede permissão, a primeira resposta é não. Ninguém quer assinar, ninguém quer tomar responsabilidades por espaço público. E aqui aconteceu, porque ninguém queria nos dar a permissão até o final, quase 10 dias antes da abertura da exposição, a gente conseguiu. Mas durante toda a negociação, o governo tentou que a gente fizesse o trabalho dentro de um galpão no centro da cidade, num espaço totalmente fechado, totalmente controlado. E aí, como eles só deram para a gente 5 horas para ter o trabalho na praia, a gente decidiu, depois desse dia, das imagens que vocês estão vendo, levar parte da instalação para o galpão, no qual a gente deixou só 150 bandeiras. A gente conseguiu deixar elas em pé com um cubinho de concreto. E o dia da ação na praia, trabalhei em colaboração com um artista neozelandês e a gente fez a gravação do áudio. No galpão a gente colocou as bandeiras totalmente estáticas, mas com a peça sonora na qual você estava escutando, que dá para escutar mais ou menos aqui no vídeo, mas com as bandeiras totalmente estáticas. Era uma visão tipo fantasmagórica do que havia acontecido na praia, era como uma espécie de sombra do que havia acontecido lá, e era também muito forte para o público que havia estado lá na praia rever o trabalho lá naquele galpão no centro de Auckland. Vou passar para o seguinte. Bom, no 2006 faço esse trabalho para a Bienal da Habana, em Cuba. É um projeto que se foca muito em uma reflexão muito simples sobre a liberdade,
Lá, bom, em 2006 e ainda agora existe uma questão muito complexa em torno da liberdade, né? Vocês têm uma ilha isolado e as pessoas lá o tempo todo estão pensando muito nessa situação da diferença que existe entre a realidade que eles têm lá dentro, na ilha, e do lado de fora. Mas, quando eu estava lá, percorri muito os parques, eu fiquei muito interessado nos parques públicos, e aí reparei que todos os parques tinham o mesmo tipo de vida que você pode encontrar em qualquer outro parque do mundo. As crianças não tinham nenhuma limitante para brincar. Eles estavam brincando do mesmo jeito que brincam no México, do mesmo jeito que brincam na Europa. Aqui. E aí, bom, surgiu a ideia de criar um trabalho a partir de corda, um material muito simples, uma corda vegetal. E através de exercícios muito simples de geometria, criar uma série de estruturas improvisadas, utilizando as árvores do parque. A gente chegava, escolhíamos a árvore que dava para utilizar e a partir disso a gente criava a estrutura e depois a gente deixava para as crianças. E bom, hoje, acho que esse trabalho ele fica muito bom, dá para conversar muito sobre ele, sobretudo no contexto do seminário, porque no final é um trabalho que provoca e conversa e reflete sobre essa atividade do tempo livre, do lazer, dos espaços que no final são os parques, né? Isso foi muito interessante. A gente criou a obra e de tarde eu voltei e as crianças já haviam modificado e haviam virado redes. Que foi um detalhe muito lindo como eles no final se apropriaram do trabalho e o utilizaram do jeito que eles acharam mais conveniente. Vou adiantar um pouco. Vamos por aqui. Bom, a gente conseguiu fazer 11 estruturas. A gente não trabalhou em nenhum local da Bienal. A gente decidiu sair mais para os bairros periféricos da Habana. E também, nesse sentido, levava uma posição crítica e política que também poderia atingir um pouco a própria Bienal, que naquele tempo só acontecia no centro da Habana e naquele espaço específico do lado, que agora esqueci, a cabanha. E bom, obviamente ninguém entendia o que a gente estava fazendo nessas partes, porque as pessoas nem sabiam que existia a Bienal, porque bom, isso acontece em qualquer parte do mundo. As Bienais são umas coisas muito específicas, não são coisas muito públicas, se você as coloca num contexto real do que significa público em um país. E bom, também uma coisa que eu lembro que nesse momento, quando eu estava fazendo esse trabalho, era uma das reflexões que eu tinha na cabeça, muito como no final os arquitetos e urbanistas ficam projetando os parques, as áreas públicas, se vão delimitando os possíveis usos desses espaços. Aqui é a área para se sentar, aqui é para jogar, aqui é para fazer isso. E no final, as pessoas, quando começam a utilizar o espaço, elas são as que decidem de que jeito vão utilizar o espaço. Então, uma árvore que talvez era um espaço que não deveria ser utilizado para as crianças, que seria talvez uma sombra, vira a casinha da árvore, vira um espaço de brinquedo. Talvez, se todo é gramado e só ficou terra em torno da árvore, essa terra termina sendo o lugar para poder jogar com bolinhas de gude. Todo esse tipo de... Como o usuário final, esse que realmente articula
e define como vai ser utilizado esse espaço público, que algumas vezes os arquitetos e urbanistas trabalhando na prancheta não têm a possibilidade de prever essas reações que vão criar com a projeção que estão tendo sobre esse espaço público. Não vou adiantar mais um. Essa é a última que consegui filmar. Houve mais uma que foi bem mais interessante, mas foi de noite e já não deu para filmar. Mas aqui, em termos do trabalho como uma obra de arte, foi muito interessante porque foi uma peça na qual a geometria da construção com as cordas ela reagiu diretamente ao uso das crianças. Ela começa de um jeito e quando começa a ser utilizada pelas crianças, ela adquire uma nova forma. A geometria é modificada a partir do próprio peso das crianças utilizando a obra. E também uma coisa, falando mais uma vez dessas limitantes que a gente encontra no espaço público, isso é interessante que provavelmente uma obra desse tipo, se a gente tentasse fazer em Ibirapuera ou em alguma cidade na Europa ou nos Estados Unidos, seria inviável. Nunca a gente conseguiria uma permissão para fazer isso, porque falariam que poderiam morrer as crianças em qualquer momento. Ou mesmo, a gente nunca pediu permissão para fazer o trabalho das boias na praia. Que se a gente tivesse pedido permissão, a gente não hubiera conseguido fazer nada. Então, hubiéramos tido que ter uma coisa totalmente dura, com polícia, com bombeiros, barcos de sei lá que, por se alguém ficasse ferido aí durante a brincadeira. Isso é uma coisa que cada vez, como falo, vai se acentuando, e em países como o Brasil, que antigamente não tinham tanta dureza para essas coisas, cada vez vai ficando mais difícil ou mais caro. Você tem que investir mais para poder fazer um trabalho assim. Esse é um trabalho muito antigo, mas que acho que é interessante mostrar, porque também foi dos primeiros experimentos que eu tive com assim em espaço público aberto e que envolvia a participação do público. A gente levou esse plástico, que basicamente é um tubo, isso foi na cidade de Jalapa, com um exaustor de ar, como os que se utilizam para os infáveis. A gente encheu aquela coisa amarela e depois, junto com as pessoas que estavam naquele dia naquele lago, a gente colocou aquela linguiça dentro do lago. Isso foi em 2003. E bom, a experiência de estar fazendo isso com o público e de ver o impacto que o trabalho conseguiu ter na paisagem e na colaboração com as pessoas que estavam aquele dia no local, foi uma coisa que no final termina me fazendo refletir muito sobre a necessidade de trabalhar fora das instituições, trabalhar mais no espaço público, porque no final eu acho onde meu trabalho consiga atingir pontos muito mais interessantes nessa relação que eles conseguem estabelecer com a realidade, com as pessoas que utilizam o espaço, com o público, com a realidade de um local, o contexto. Quando você trabalha mais numa galeria, num espaço fechado, você já tem uma limitante que te coloca e, a partir disso, você já não tem a possibilidade de criar um diálogo mais... podemos falar mais
agressivo, no sentido de como ele se apresenta para o público. E, bom, já só para fechar aqui a minha fala, vou mostrar um trabalho que sai um pouco da questão tão próxima do tempo livre, mas que utiliza um espaço público e que no final ele termina refletindo sobre uma realidade muito dura, mas em um espaço que no final é uma praça no centro de Lima, em Peru, onde eu decidi levar esse barco que lá se conhece como bolichera, é um símbolo da cidade de Lima, é um barco feito à mão, e junto com 5 operários de um estalheiro, a gente desmanchou brutalmente o barco durante 11 dias. A gente está do lado do Congresso. Naquele momento, eu acho que continua. É uma discussão, uma problemática muito forte em Peru, em Lima especificamente, porque o pescador que trabalha com esse tipo de barco é um pescador mais pobre, o que mora na favela, que no final o Lima começou como uma vila de pescadores, né? E atualmente o Peru está cedendo os direitos da pesca nos mares territoriais deles para os Estados Unidos e o Japão. Esse tipo de pessoas, as comunidades pesqueiras que trabalham com esse tipo de barcos, está perdendo tudo. Muitos desses barcos dá agora para comprar e as pessoas compram para colocar em casa e isso vira uma espécie de fetiche, aí uma relíquia. Mas é uma questão bastante trágica e, bom, o trabalho nesse sentido ele se colocou como uma questão bastante dura, foi muito polêmico. As pessoas que passavam aí, mesmo de carro, se sentiam muito ofendidas, gritavam, brigavam por o que estava acontecendo. E, bom, o gesto era literal, não era uma questão que estava acontecendo e como no final esse tipo de decisão que estava fazendo naquele momento o governo estava literalmente desmanchando a vida dessas pessoas. Isso foi em 2012. E, bom, também um pouco voltando à ideia da utilização do espaço público, muitos de meus trabalhos, como que estou mostrando nessa imagem, eles han acontecido em locais que não são tipo o mainstream do circuito mais importante da arte contemporânea no mundo. Mas cada vez estou mais convencido que para mim é muito mais interessante trabalhar nesse tipo de lugares, onde eu consigo a liberdade para fazer a loucura que vocês estão vendo nessa imagem, que se eu tentasse fazer em um outro país, ou em um outro lugar, que são mais ligados ao circuito de arte contemporânea, seria totalmente inviável, por toda a regulamentação que existe em torno do espaço público. Eu acho que eu prefiro ainda o lado B, esse circuito, onde está mais aberto. Eu acho que, em geral, falando de arquitetura, falando de todas as atividades que envolvem criatividade, há muito mais liberdade em espaços que ainda conservam uma certa virginidade que nos lugares mais trabalhados e que atualmente são mais estériles, como alguns países do primeiro mundo. Bom, é todo e